Olá, estamos ao vivo aqui da Interfy. Eu sou a Lecivânia Martins, de PO aqui da Interfy, e vamos fazer uma live hoje para falar sobre alguns assuntos que eu considero bastante interessantes relacionados à gestão documental e à gestão de processos e à LGPD. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Se você quiser, você pode compartilhar com pessoas que você acredita que têm interesse no assunto também. Estou aguardando outras pessoas se conectarem para a gente já dar seguimento. Olá, Wagner, seja bem-vindo. Luiz, César, Tatiane. Boa tarde. Guardando mais um minutinho para os nossos convidados conseguirem entrar e a gente já começa a nossa live. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é a gestão documental e a automatização de processos. Tudo isso relacionado à questão da LGPD, que é um tema hoje também muito, está em voga aí, todo mundo falando sobre o assunto, e nós, como atuamos nesse segmento, é de suma importância que a gente esteja aí antenado, Deixa eu conferir aqui a minha câmera. Bom, como eu estava dizendo, nós que atuamos aí no segmento da gestão documental e na gestão de processos, precisamos estar formados sobre o tema, A gente está corrigindo aqui, gente, alguns aspectos técnicos e acaba atrapalhando um pouquinho, tá? Por favor, confirmem aí se vocês estão vendo, se estão ouvindo bem. Vocês podem colocar aí no chat, por favor, se estão conseguindo me escutar. Ok, o Anderson está dizendo que sim, que está tudo ok. Perfeito. Bom, gente, então vamos iniciar o nosso evento. Eu vou tentar passar todas as informações que eu tenho para passar o mais rápido possível, para a gente não tomar muito tempo, mas eu gostaria de pedir que vocês também interagissem com perguntas, ou comentando também a respeito do tema, das experiências de vocês, tá? Então vocês podem ir colocando aí no chat as informações e depois eu vou conferindo aí, e se tiver alguma pergunta a gente vai respondendo, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu gostaria que todos visualizassem essa informação aqui, tá? Porque esse conteúdo ele vai ser gravado, tá? Então, como a gente está falando aqui de LGPD, é importante a gente seguir a risca, não é mesmo? Afinal, a gente tem que viver aquilo que a gente ensina, Então, a aula vai ser gravada, e posteriormente alguns trechos podem ser utilizados pela Interfy, tá? Então, você se mantendo aí conectado, você está nos dando consentimento para a utilização, lógico que respeitando os requerimentos da LGPD. Espero que todos já tenham visualizado. Bom, então aqui é o nosso tema principal. O nosso foco hoje não é falar profundamente sobre a LGPD, até porque é um tema muito extenso, bastante profundo e que impacta em muitos setores dentro das empresas, tá? Então, o objetivo é a gente fazer um overview sobre alguns pontos, que eu acho interessante, justamente para o nosso segmento, para o nosso ramo de atuação, que a gente tenha isso em mente, que a gente tenha esses esclarecimentos, e esse entendimento sobre o que a LGPD de fato exige de nós como cidadãos, mas também como
prestadores de serviços, como empresas que estamos, né, no mercado, de certa forma, lidando com esse tipo de informação no nosso dia a dia, tá? Então, aqui diz que a Lei Geral de Proteção de Dados é uma legislação brasileira que tem como objetivo proteger a privacidade e os direitos dos cidadãos em relação ao tratamento de dados pessoais, né? Então, dados pessoais é tudo aquilo que pode identificar uma pessoa, tá? Então, essa identificação ela pode ser direta ou de uma forma indireta, né? Mas se eu consigo obter de alguma maneira, direta ou indiretamente, a identificação, né, de um indivíduo, né, de uma pessoa física, tá? Então, isso é considerado um dado pessoal e ele é coberto, né, pelos requisitos da LGPD, tá? A LGPD estabelece diretrizes e responsabilidades para as empresas e organizações que coletam, armazenam, processam e compartilham dados pessoais, exigindo a transparência no uso dessas informações, né? E muitas vezes, a maioria delas, né, o consentimento do titular dos dados e a adoção de medidas de segurança adequadas, tá? Então, isso é um ponto muito forte, né, de exigência da LGPD com relação à questão de segurança. Além disso, a lei também confere aos titulares dos dados o direito de acesso, correção, exclusão, portabilidade e outras informações. Depois a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dos direitos dos titulares, tá? A LGPD representa um marco importante na proteção da privacidade e no fortalecimento da segurança dos dados no Brasil, né? Com o avanço, né, gigantesco da internet, né, da tecnologia, por exemplo, o surgimento das IAs, né, inteligência artificial, toda a parte de machine learning, enfim, com o crescimento do grande volume de informação que a gente tem atualmente, né, ficou insustentável a gente tratar essas informações, lidar com essas informações sem ter uma legislação, né, amparando tudo isso, dando as diretrizes, né. Então, a LGPD, ela vem justamente, né, definir quais são as regras, né, que devem ser seguidas e respeitadas com relação a esse tratamento de dados. A LGPD, eu comparo muito ela, né, com a questão do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, ela é uma lei, existem muitas leis no Brasil que às vezes elas são, né, homologadas, mas elas acabam não sendo cumpridas, né, elas não pegam de fato, tá? Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele foi uma lei, né, que pegou geral, então, logo no começo as pessoas não tinham muito conhecimento, mas depois que as pessoas começaram a ter noção, a ter ideia dos seus direitos, todo mundo vai buscar os seus direitos, né? Todo mundo está informado e todo mundo sabe quais são os seus direitos e não deixa passar. Assim mesmo a LGPD está se tornando, né? As pessoas estão numa fase onde elas estão adquirindo esse conhecimento a respeito dos seus direitos. E são muitos os direitos dos titulares, tá? E como a gente está na era da informação, o dado pessoal ele virou, né, ele virou minério, virou ouro, tá? Então, os titulares, eles tendo conhecimento disso, eles estão se tornando cada vez mais exigentes com relação, né, a cobrar das empresas respostas a respeito da maneira que elas estão utilizando esses dados pessoais. Mais para frente a gente vai ver alguns exemplos, né, de empresas que já estão sofrendo na pele essa cobrança, né, e não necessariamente pelos titulares de dados, mas por outros órgãos, né, do governo, né, que tem interesse em fazer com que a legislação de fato pegue, né, que ela funcione na prática, tá? Como, por exemplo, o PROCON. Então, o órgão responsável, né, por toda essa parte de coordenar, de fazer cumprir, de criar as normas relacionadas à LGPD é a ANPD, né, Associação Nacional de Proteção de Dados. Mas, na hora de cobrar, não necessariamente só a ANPD faz isso, né? Qualquer órgão do governo que tenha atribuições relacionadas aos direitos do consumidor, ele também pode fazer essa cobrança, inclusive órgãos judiciais, né? Tribunais, por exemplo, tá? Bom, quem é o titular de dados, né? A gente já comentou. Então, os titulares de dados são as pessoas naturais a quem se refere os dados pessoais tratados. Então, sou eu, é você, qualquer pessoa, né, que possa
ser identificada, tá? E quais são os direitos dos titulares? De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, os direitos dos titulares de dados estão relacionados, né, ao tratamento das suas informações. Então, esses direitos são o acesso aos dados, né, a correção dos dados, a exclusão dos dados, a portabilidade dos dados, a revogação do consentimento, a informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento. Então, mesmo quando a pessoa fornece um consentimento para você tratar o dado pessoal dela, ela tem que ser informada de que ela também tem o direito de não querer mais que você trate os dados pessoais dela, tá? Mas isso aí tem outras situações que devem ser levadas em consideração, como, por exemplo, né, a finalidade do tratamento de dados. Então, existe aí N discussões a respeito disso, né? Por exemplo, uma clínica médica, né? Ela precisa daquele dado para poder fazer o atendimento do paciente, né? Então, o paciente não pode simplesmente chegar lá e dizer, olha, não quero mais que você trate os meus dados pessoais, eu não dou mais o meu consentimento, tá? Então, quando a gente vai estudar de fato a LGPD e as suas aplicações, né, em cada caso, a gente vai entender que esses direitos, eles não são também como que seria, invioláveis, né? Depende da circunstância onde esse dado está sendo tratado, depende da finalidade. Na verdade, quem define, né, é a finalidade do tratamento do dado, tá? Se realmente o titular tem todo esse poder de dizer não quero mais, eu quero que você exclua o meu dado, né? Ou não, tá? Agora, por exemplo, o direito ao acesso ao dado é independente, né, de qual a finalidade que eu estou tratando o dado. Tá? O titular sempre vai ter o direito ao acesso ao dado, a correção do dado, né? A exclusão de dados. Então, por exemplo, se o titular descobre que uma empresa determinada está fazendo tratamento de dados dele e ela recolhe lá o e-mail, o nome, o CPF, o RG, uma foto, a biometria e etc. E ele identifica que para a finalidade que aquela empresa, né, obteve aquele dado, porque para eu obter o dado pessoal de alguém, eu preciso dizer para ele qual que é o objetivo, o que eu vou usar, como que eu vou usar aquele dado. E não pode mudar essa finalidade ao longo do tempo. Então, eu não posso agora dizer que eu vou pegar o seu dado pessoal e eu vou usar, por exemplo, para fins de prestação de serviço e amanhã eu usar esse mesmo dado para fazer campanhas de marketing. Então, eu já estou, né, cometendo uma infração com relação ao tratamento de dados que eu estou fazendo, tá? Então, se o titular identifica que eu estou tratando dados a mais, então para prestar o serviço, eu não precisaria, por exemplo, de uma foto dele, eu não precisaria, por exemplo, da biometria dele, então ele pode me solicitar, né, que eu exclua essas informações que são desnecessárias para o meu tratamento de dados. E por outro lado, né, com relação à empresa, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, a importância de você só fazer o tratamento de dados que são de fato essenciais para a sua operação, né? Então isso tem que estar casado, porque se a empresa faz esse tratamento de forma adequada, então as chances de um titular identificar que está sendo tratado dados adicionais ou dados desnecessários não vai acontecer, tá? Bom, além desses direitos, né, o titular também tem o direito de contestar decisões automatizadas que afetem seus interesses, bem como solicitar que seus dados sejam anonimizados, né? Ou seja, tornado irreversivelmente impossíveis de serem relacionados a uma pessoa específica. Tá? A LGPD também estabelece que os titulares de dados têm o direito de serem informados sobre a ocorrência de compartilhamento dos seus dados com terceiros, inclusive a identificação desses terceiros, né? Então, se você observar lá na política da Interfy, a gente especifica lá quais são os dados que a gente captura, né? Para quê? Qual que é a finalidade desses dados? Com quem a gente compartilha esses dados, né? De forma específica. Então, existem empresas que ela coloca isso de uma maneira muito genérica e já ocorreram penalizações por parte da ANPD dessas empresas por fazerem de uma forma genérica, por não especificar os fornecedores com quem ela faz esse compartilhamento de dados, tá? Outra coisa, a questão de contestar, né, decisões automatizadas. E o que isso quer dizer? Por exemplo, existem muitas empresas de crédito, né, por exemplo, que elas fazem uma análise de crédito
automatizada, baseada em informações que ela tem daquela pessoa, né? Então, se não houve uma interação humana para fazer aquela análise de crédito e a análise de crédito foi negada, né? Um titular de dados, ele pode questionar isso, né? Ele pode pedir uma revisão dessa análise de crédito por seres humanos e não por uma máquina, não por um processo automatizado, tá? Bom, e onde estão os dados pessoais em uma empresa? Né? Aqui a gente começa, né, a entrar um pouco mais na parte de negócio, tá? A gente lida com documentação e a gente lida com processos, esse é o nosso dia a dia, né? Quando a gente fala de documentação e de processo, nós não estamos diretamente falando sobre documentos, né, ou sobre LGPD, tá? Ou sobre atendimento de requisitos de LGPD. Mas, de uma forma ou de outra, se a gente for avaliar, a maioria dos dados pessoais que a gente encontra dentro das empresas, eles estão nos documentos, né? Ou eles estão sendo trafegados, por exemplo, nos e-mails, né? Eles estão em planilhas, eles estão em arquivos, né, na rede da empresa. Então, de uma forma ou de outra, geralmente uma grande parte desses dados, ou uma grande maioria deles, estão nos documentos e nos processos. Embora a empresa não tenha uma automação de processos, né? Ela tem ali um RP, ela tem um CRM, ela tem, sei lá, alguns sistemas, sistema financeiro, etc. Mas existe uma gama de processos, de fluxos de trabalho, né, que eles não são orquestrados por nenhum sistema. E nesses processos, né, ocorrem a troca de informações e geralmente ocorrem a troca de informações de dados pessoais. E esse é um ponto, né, de muita atenção dentro das empresas, porque não existe uma forma de controle desses dados, uma vez que eles não estão estruturados dentro de um processo, tá? Então, existe um risco muito maior de vazamento de dados, né? Um risco muito maior com relação à questão da segurança, né? Do acesso, da rastreabilidade, da auditoria, né? Ou seja, totalmente fora da conformidade, tá? Então, aqui eu listei alguns exemplos, tá? Então, os dados pessoais, eles podem estar nos bancos de dados de cliente, né? No RP, podem estar num sistema de recursos humanos, né? No RH, pastas na rede, dentro de planilhas ou em diversos outros arquivos, dispositivos móveis como HDs, pendrive, dentre outros, sistemas de gestão de relacionamento, e-mails e mensagens, né? Inclusive o WhatsApp, né? Hoje existe muita troca de documentos, troca de informações por WhatsApp, em documentos físicos e também digitais, né? Nos sistemas de marketing, sistemas de gestão financeira e outros, tá? Esses locais podem conter informações pessoais, como nome, endereço, número de telefone, e-mail, histórico de compras, dados de funcionários, registros de salários, imagens, dentre outros. Inclusive, dados sensíveis, né? Porque a gente tem o dado pessoal e o dado pessoal sensível. Então, por exemplo, um dado pessoal de uma criança, né? Um dado pessoal sensível, né? O dado pessoal que passa alguma informação relacionada à saúde daquela pessoa, né? As questões de opção sexual, e, entre outras coisas, são dados pessoais sensíveis, né? Que são ainda muito mais rigorosos, né? Tem o seu tratamento ainda muito mais rigoroso, segundo a LGPD, tá? Então, é fundamental que as empresas protejam e garantam a privacidade desses dados, implementando medidas de segurança de acordo com as diretrizes estabelecidas pela LGPD. Bom, aqui a gente está falando, né, basicamente da importância de eu tratar os meus documentos e os meus processos que não estão dentro de nenhum outro sistema. Quando a gente está falando, né, de LGPD, a gente está falando, como eu disse no início, de uma gama muito grande de possibilidades, e para que eu consiga atender a LGPD, eu preciso, né, tratar de diversos aspectos dentro da empresa. Tá? Isso inclui, por exemplo, definição de políticas, definição de normas, né? O rastreamento de onde estão os meus dados pessoais, como que eles são capturados, como que eles são tratados, se os meus dados pessoais que estão sendo capturados de fato são apenas o necessário ou se tem dado extra, o tempo que eu preciso guardar esses dados, qual vai ser
a base legal que vai justificar o tratamento desse dado, né? Toda a questão da integração entre os departamentos da empresa, porque eu tenho área de segurança, área de processos, área da qualidade, área de atendimento, então todas essas áreas, né, que estão envolvidas, né, com o manuseio desses dados pessoais, elas precisam estar também envolvidas na solução, né, nas definições de como esses dados vão ser tratados. Ou seja, eu vou precisar ter alguém dentro da minha empresa, né, que conecte todas essas áreas, que consiga passar essa informação, né, de que como que a empresa está atualmente, onde nós precisamos chegar, o que nós precisamos de fato implementar dentro da empresa de melhorias, de processos, de políticas, né, para que a gente venha estar compliance com a LGPD. Então é um trabalho árduo, né, e é um trabalho que não pode ser feito por uma só pessoa, né? Então a gente tem aí a pessoa do DPO, né, que as pessoas acham que faz milagres, mas não faz. A função principal do DPO é orquestrar todo esse, né, todo esse trabalho que vai ser feito dentro da empresa desde o início, né, que é toda aquela fase de levantamento de dados, né, levantamento de processos, definição das políticas, interação com toda a parte da equipe de segurança para poder entender quais são os recursos de segurança que a empresa tem disponível, o que ela vai precisar buscar, né, de recursos extra, né, de tecnologia para poder garantir a segurança do dado, definir também toda a parte, né, de divulgação interna sobre o que a empresa está fazendo com relação, né, à implementação da LGPD, o que cabe a cada pessoa, a questão da conscientização de cada pessoa, porque a gente sabe que parte da segurança está voltada, né, a controles tecnológicos, a controles via sistema, mas outra parte tá voltada a procedimentos. Então, por exemplo, de que adianta você ter um sistema super poderoso se o usuário compartilha a senha desse sistema, né? Então, o usuário aí, ele é o fator chave para que você também consiga implementar as políticas e que elas sejam eficientes, né? Então, o DPO, ele vai fazer toda essa orquestração com todas as áreas envolvidas, né? Ele vai fazer com que tudo aquilo que foi planejado, né, aquilo que foi levantado, que foi planejado, seja estabelecido de fato, e ele vai tratar da comunicação entre os titulares de dados, a empresa e a ANPD, né? Então, por exemplo, um dos direitos do titular de dados que a gente não falou anteriormente é direito de ser informado em caso de haver, né, algum tipo de vazamento de dados, ou algum tipo de dano à informação dele. E isso é um processo que deve ser feito pelo DPO, né? Então, o DPO deve informar, o titular deve tomar, né, todas as providências de imediatas, né, acionar todas as áreas responsáveis para que aquele problema venha a ser sanado o quanto antes possível, e também deve informar a NPD sobre o vazamento e sobre todas as providências que foram tomadas, né, para que aquele vazamento tenha um mínimo de efeito, né, que o risco dele seja contido ou seja o menor possível, né, o prejuízo com relação ao titular de dados, tá? Enfim, o DPO, ele também é a pessoa responsável por documentar, né, todas as ações que estão sendo feitas dentro da empresa, para que ela de fato comprove, em caso seja necessário, tanto para os titulares quanto para a NPD, que ela está tomando ações, que ela tem processos implementados que visam, né, o atendimento aos requerimentos da LGPD, tá? Então, só um resumo aí sobre a pessoa do DPO, né? E voltando aqui, com relação ao que nos, né, a parte que nos cabe, vamos dizer assim, nós vamos trabalhar em conjunto, né, com o DPO, para que a gente possa, nessa parte da documentação, que é onde trafega a maior parte dos dados pessoais, a gente possa dar esse suporte, né, para o DPO, com a orientação sobre as melhores práticas, sobre como ele deve lidar, né, com a documentação, sobre como identificar esses dados dentro da documentação, sobre modificações que podem vir a ser necessárias na documentação, para que ele de fato só trabalhe com os dados, só capture os dados que são realmente necessários para aquele processo específico, né? E
dá a ele todo esse suporte, tanto com relação, né, às boas práticas, como também com relação à implementação, né, do sistema, para que venha agregar tudo isso, né, toda essa parte de segurança da documentação, para que ele possa ter a comprovação de que na parte de documentação e de processos ele tem ali ferramentas, né? Ele tem implementado processos que atendem a LGPD, tá? Então, quais são os principais desafios, né, para essa questão da gestão documental? Então, a gestão de documentos enfrenta desafios como volume e diversidade de formatos, a organização e classificação, segurança da informação, gerenciamento de ciclos de vida e conformidade regulatória. A adoção de soluções tecnológicas, políticas claras, né, e capacitação dos colaboradores são essenciais para enfrentar esses desafios, tá? E qual que é o papel da gestão de documentos? Ao adotar uma gestão eficiente de documentos, as empresas podem fortalecer sua conformidade com a LGPD, garantindo a proteção adequada dos dados pessoais, né, e demonstrando um compromisso sólido com a privacidade e a segurança da informação. Esse é um ponto-chave, tá? Com relação às exigências da ANPD. Então, vamos supor, se uma empresa sofreu, né, um vazamento de dados, ela teve ali algum problema, né, e ela teve que notificar a ANPD. O que a ANPD ela vai levar em consideração na hora de punir essa empresa, ou na hora de avaliar, né, o ocorrido? Ela vai levar em consideração se essa empresa implementou políticas, né, de prevenção, né, e segurança no tratamento de dados. Então, uma empresa ter implementado um ECM, um BPM, né, a gestão de documentos eficiente, com todas as regras de segurança definida, tem ali mapeado toda a sua documentação, né, enfim, ela tem acesso a essa informação rápida, ela tem auditoria, ela tem todo o controle disso, passa para a ANPD, né, comprova, melhor dizendo, para a ANPD que a empresa sofreu um problema, mas não por negligência, né? Mas porque qualquer empresa pode estar sujeita de fato a isso, ainda que implemente todos os recursos possíveis, né? Ainda assim pode haver falhas, tá? Então, a penalização que essa empresa vai estar sofrendo, né, a análise da ANPD vai ser muito mais branda com relação a isso, porque a empresa está conseguindo comprovar que a empresa implementou sim, né, ferramentas, implementou processos, implementou políticas, treinou o seu pessoal. Ela, por exemplo, na questão da documentação, ela tem ali todo o controle rígido de acesso aos documentos, só pessoas autorizadas, ela tem os registros, ela tem os logs, então tudo isso é comprovação de que a empresa está, né, trabalhando, de que ela está implementando e está atendendo aos requerimentos da ANPD, da LGPD, tá? A gestão eficiente de documentos desempenha um papel crucial na conformidade com a LGPD. Aqui estão algumas maneiras pelas quais a gestão de documentos pode ajudar a atender aos requisitos da LGPD. Então, aqui, ó, classificação, a organização e a classificação dos documentos. Então, logo, um dos primeiros passos, quando a gente fala sobre estar compliance com a LGPD, é você fazer o levantamento, né, de tudo que você tem de dados pessoais, a que processos esses dados pessoais estão vinculados, se eles são de fato necessários ou não, né? E aí a gente entra nessa fase de você organizar e classificar toda a sua documentação, identificando ali, né, quais são as informações que de fato têm dados pessoais, as quais você vai precisar dar um tratamento diferenciado, né? Então, olhando por esse lado, né, com um foco na parte da documentação, né, a gente consegue fazer isso quando a gente organiza e classifica todos os nossos documentos, tá? E isso não é um trabalho tão simples de fazer, porque a gente tem documento em todos os setores da empresa, né? Todos os departamentos ali têm os seus documentos. Então, imagina uma empresa que não tem um sistema centralizado para fazer essa gestão, que todos os departamentos, cada qual cuida do seu documento, né? Que tem documentação física, que tem documentos nos arquivos aí da vida, né? De terceiros, né? Ou nos armários, onde cada
pessoa tem acesso àquele documento, não tem como comprovar esses acessos, não tem como controlar de fato esses acessos, né? Então, quando a gente vai fazer a implementação da LGPD, independente se a empresa está pensando em implementar um sistema de ECM, lá na frente ela vai ter que fazer isso, porque é a única forma dela conseguir manter esse controle sobre a documentação que ela tem. Ela não tem como fazer isso de outra maneira, tá? Então tem todo esse trabalho prévio, né, de você fazer esse levantamento, de organizar, classificar e tudo, mas o final de tudo isso vai ser o armazenamento dentro, né, de um sistema que vai me possibilitar eu ter esse controle de fato, tá? Aí, voltando para a questão do controle de acesso, então a gestão de documentos permite estabelecer controles de acessos adequados, garantindo que apenas pessoas autorizadas tenham permissão para acessar e manipular os documentos contendo dados pessoais. Isso ajuda a proteger a privacidade, a confidencialidade dos dados, conforme exigido pela LGPD. Isso aqui, gente, é um ponto muito forte, tá? Porque a segurança do dado é o foco principal da LGPD. Né? Então, de que adianta você foi lá, você classificou, você organizou, você identificou quais são os tipos de documentos que você tem que contém dados pessoais, você definiu as políticas de tratamento para esse documento, né? E aí você deixa aquele documento lá continuar em papel, continuar sendo armazenado ali, as pessoas continuam tendo acesso a ele fácil, você também continua não tendo rastreabilidade, não tendo auditoria. Então, não adianta de nada um trabalho prévio se você não tem, de fato, o controle, tá? A retenção e desgastes adequados, isso aqui é um ponto também muito importante, porque o tratamento de dados ele deve ser feito dentro do prazo, né, que a lei determina. Então, dependendo, né, como que se diz, da finalidade, né, por que você está capturando aqueles dados, por que você precisa capturar aqueles dados, como você justificou, né, que necessita capturar aqueles dados. Então isso é uma finalidade, né, que você está atribuindo para aquela captura de dados. De acordo com aquilo, você tem que dizer quanto tempo você vai precisar manter aqueles dados com você, né? Quanto tempo você vai ser o controlador daqueles dados. E como você faz isso sem ter controle, né? Sem ter um sistema que permita você definir os prazos de vencimento daquela documentação ou daquela informação que você armazenou dentro de um processo, entende? Então, não tem como a gente fugir da tecnologia, tá? Com o sistema, né, você consegue definir isso, tá? Definindo os prazos, né? E aí o sistema vai te gerar os alertas, os relatórios, para que você possa depois eliminar o documento. E é uma falta grave se você mantém dados pessoais além do tempo que foi acordado, né? Porque quando a pessoa te deu um consentimento, ela te deu aquele consentimento para você tratar dentro daquela finalidade. Se você deixou de prestar serviço para aquela pessoa, você não tem mais o direito de guardar o dado pessoal dela, tá? Então, como que você vai controlar isso, né? Você precisa ter ferramentas, tá? Bom, auditoria e rastreabilidade, né? Também é um ponto que eu já citei. Tá? Então, a gestão de documentos oferece a capacidade de rastrear e auditar o acesso e a manipulação dos documentos contendo dados pessoais. Quando você trabalha com os dados pessoais, você é responsável por eles, e se alguém te questionar, né, sobre esses dados pessoais, você tem que ter informação na mão para se proteger, né, com relação a isso, e para você mesmo ter a certeza de que não houve acesso indevido àquela informação, ou se alguém vazou um dado pessoal, alguém propositalmente interno, você consegue depois, através de logs de auditoria, verificar, né, quem foi que teve acesso àquela informação, e essa pessoa ela também ser responsabilizada, não apenas a empresa, tá? Então a auditoria e a rastreabilidade do dado ela também ajuda nesse sentido, né? Além, lógico, de obter resposta para outros questionamentos dos titulares de dados também que podem vir a ocorrer, tá? A segurança da informação, né? A gestão de documento inclui a implementação de medidas de segurança da informação, como a criptografia, controle de versão, backups regulares e proteção contra acessos não autorizados. Essas medidas ajudam a garantir a integridade e a confidencialidade dos dados pessoais em conformidade com as obrigações da LGPD. Bom, aqui eu vou citar rapidamente algumas práticas, né, que podem ajudar as empresas a atender a LGPD com relação ao controle documental que contém dados pessoais, tá?
Primeiro, políticas e procedimentos claros, né? Como eu disse, não basta você ter ferramentas, né? Você precisa de todo um trabalho, né, que é feito dentro da empresa para que você tenha uma visibilidade de onde estão os seus dados, né? Quais são esses dados, como você trata esses dados, por quanto tempo, enfim, tudo que envolve, né, a vida desse dado desde o momento que você captura ele até o momento que ele precisa ser descartado, tá? Então, estabeleça políticas e procedimentos claros para a gestão de documentos, incluindo a classificação, organização, retenção, descartes adequado, né? Certifique-se de que todos os funcionários estejam cientes dessas políticas e sejam treinados regularmente, tá? Lembrando sempre que pessoal é um ponto crucial, tá? No cumprimento de tudo aquilo que você planejou para cumprir a LGPD. Classificação adequada dos documentos, né? Classifique os documentos de acordo com as categorias apropriadas, com os dados pessoais, informações confidenciais, registros financeiros. Isso facilita a localização e o acesso adequado às informações, né? Quando necessárias. Nesse caso, tá? Eu quero mostrar aqui rapidinho a telinha do sistema, né? Como a gente está falando sobre a questão de documentação, aqui a gente tem um exemplo, né, da estrutura. Então, eu criei aqui várias pastas, né, onde eu tenho toda a minha organização documental. É lógico que aqui o meu usuário ele visualiza tudo, tá? Mas cada setor, cada departamento, né, ou cada processo específico, ele vai ter a sua própria estrutura configurada aqui dentro do sistema. E aí você vai fazer... alguém está dizendo que não está exibindo a tela? Podem conferir aí, pessoal. Ah, desculpa. Eu esqueci. Gente, a gente está pegando agora, tá? Agora vocês estão vendo, né? Bom, então vamos lá. Aqui, como eu disse, né, um exemplo de uma estrutura documental onde você pode... definir, né, todos os departamentos, né, todos os setores, todos os processos onde você faz a gestão documental e cada um vai ter acesso apenas à sua informação. Então tudo isso aqui é limitado de acordo com o perfil de cada um dos usuários, né, para que depois você tenha toda essa questão, né, de auditoria e de rastreabilidade do acesso à informação. E uma vez que você faz isso aqui, né, por exemplo, aqui eu criei uma pasta chamada associados, né, e aqui dentro dessa pasta eu arquivei a documentação desses associados. Vamos supor que isso aqui fosse, né, um sindicato ou, sei lá, alguma associação de classe e eu tivesse que ter o controle sobre essas informações. Então, em vez de eu ter isso de uma forma física, né, onde eu tenho toda essa problemática aí da gestão, da dificuldade, né, do controle de tudo isso, além de todos os custos que envolve você trabalhar com a documentação física, né, você pode ter isso aqui, cada associado ter a sua pasta, né? Aqui você classifica apenas com os dados relevantes para uma consulta posterior, né? Todos esses dados aqui você é quem define, então você vai configurar aqui apenas as informações que você acha que são relevantes, né? E, ao mesmo tempo, aqui dentro dessa pasta, as pessoas vão ter as permissões, né, definidas de acordo com as políticas que você implementou na sua empresa. Então, aqui estão as permissões que você pode atribuir. Dessa maneira, você está garantindo, né, que as pessoas que vão acessar esse conteúdo são apenas as pessoas autorizadas e que você vai ter aqui os dados que são necessários para você encontrar rapidamente essa informação. Então, vamos supor que um titular de dados, ele acionou a sua empresa, né, pedindo informações sobre quais são os dados que você guarda dele, tá? Bom, se você tem muitos sistemas, né, você vai ter que ir nesses sistemas e pegar um relatório de cada um dos sistemas. Tá? Se você tem os seus documentos físicos ou os seus documentos dentro da sua rede, em vários computadores, talvez você demore um ano para você conseguir encontrar, né, onde que estão esses documentos dentro da sua empresa e mais ou menos, né, talvez você não tenha tanta certeza se você vai conseguir pegar essa informação corretamente, tá? Só que a resposta para um titular de dados precisa ser dada em até 15 dias, né? Então, você não tem um ano para poder vasculhar a sua rede, vasculhar todos os e-mails que você tem para poder encontrar dados pessoais dessa pessoa. Mas se você tem um sistema de ECM, você pode vir aqui rapidamente, né? E você pode fazer uma busca, né, baseada
em alguma informação que você definiu aqui, né, como padrão de busca para determinada estrutura, para determinado tipo de documento. Então, se eu quero buscar, por exemplo, a documentação dessa pessoa aqui, dessa Joana, que não sei, posso colocar o nome completo, aqui está a documentação da Joana. Então, em segundos, em alguns cliques, eu consigo recuperar a informação que eu tenho a respeito desse associado. E lógico, se eu fiz uma estruturação bem organizada, né, muito bem definida, eu poderia ter aqui ter encontrado mais locais onde eu tenho informação da Joana. Eu encontrei apenas na pasta associados, mas eu poderia ter informação da Joana na pasta de contratos, na pasta, sei lá, de treinamentos e assim sucessivamente. Mas eu estaria com tudo isso aqui em mãos em questão de segundos, tá? E eu poderia exportar essa informação, mas uma coisa muito interessante é que você pode compartilhar essa informação por aqui com a Joana, tá? Lógico que eu não tenho e-mail da Joana, tá? A Joana é um personagem fictício. Mas eu vou colocar aqui o e-mail da Joana. Eu vou dizer aqui quanto tempo eu vou dar para a Joana aqui, para ela, que ela possa conferir a documentação dela, tá? E eu vou criar o link aqui e pronto. Essa documentação aqui, ela foi encaminhada para a Joana. A Joana vai receber lá no e-mail dela, tá? Então aqui vamos supor que eu seja a Joana. Chegou aqui, ó, a documentação da Joana. Ela vai clicar, vai acessar a documentação dela. Por aqui eu vou ter a rastreabilidade, eu vou ter a auditoria de tudo que está acontecendo com a documentação da Joana, inclusive que eu compartilhei, né, esse documento para o e-mail da Joana, tá? Depois, quando a Joana abrir o documento, eu vou ver que ela abriu, que ela visualizou, se ela baixou o documento, tá? Então, isso aqui me garante que eu estou respondendo ao direito da Joana de ter acesso à informação onde tem os dados pessoais da Joana, tá? Da mesma forma, tem outros recursos aqui que eu poderia utilizar, por exemplo, né, para eliminar os dados da Joana, né, para ser notificada quando esses dados, ou para acompanhar em forma de relatório, né, no momento que eu tenho dados vencidos, que já estão no prazo, que eu não posso mais guardar, e tomar uma atitude, ou eu vou renovar esse consentimento da Joana, ou não, eu de fato não preciso mais dessa documentação da Joana, eu posso eliminar isso, tá? Então, voltando aqui na nossa apresentação, bom, controle de acesso e permissões, né? A gente já falou um pouco, então implemente controles de acesso rigorosos para garantir que apenas pessoas autorizadas tenham permissão para acessar os documentos, atribua permissões específicas com base nas responsabilidades e necessidades de trabalho de cada indivíduo. Então isso também é um nível de controle mais granular que você só consegue fazer através de uma ferramenta, né? Então, você consegue, dentro da ferramenta, especificar nível de documento. Então, você pode, por exemplo, ter uma pasta, na pasta lá de contratos, por exemplo, né? Eu posso ter lá dentro um contrato que é sigiloso. Então, eu posso atribuir sigilo àquele contrato e naquele contrato que tem um sigilo, eu só vou permitir o usuário A ou B ter acesso àquele contrato. Tá? Então, isso torna, né, o seu controle, né, e como você comprova que você tem o controle muito mais fácil, tá? Armazenamento seguro, então armazene os documentos de forma segura, seja em um formato físico, que não é muito mais recomendado, tá? A gente tem o recurso, né, da digitalização com validade legal, que é justamente para que você possa digitalizar todo o seu legado, né, e fazer o descarte do papel, porque aí você tem o controle centralizado. Porque uma vez que você ainda tem um documento físico, você continua com os mesmos problemas. Ainda que você aplique, né, políticas, né, de segurança, etc., nunca vão ser efetivas, como de fato se você tiver o documento digital dentro de um repositório único que você tem controle e rastreabilidade dessa informação. Utilize sistemas de armazenamento protegidos por senha, criptografia e firewalls para evitar acesso não autorizado. Considere a utilização de servidores seguros e serviços de armazenamento em nuvem confiáveis. É lógico, aqui, né, hoje em dia a gente já tem a grande maioria dos clientes, né, eu posso dizer que 90% tudo
opta pela nuvem, justamente por a questão, né, da comodidade, da redução do custo, né, e de todos os benefícios que a nuvem oferece. Mas se a gente tem cliente que tem a demanda da utilização local, a gente também tem a solução para ser implementada local, e aí o cliente ele fica responsável por a questão de política de backup, né, por outras coisas que quando a gente tem um sistema local, a gente tem que cuidar, né? Bom, aqui backups regulares para quem tem sistema local, né? Retenção e descarte adequado, então tudo isso aqui, né, a gente tem que fazer quando a gente define essa questão do tratamento de dados e a gestão da documentação. Eu preciso definir as minhas políticas de retenção, então aquela famosa tabela de temporalidade, ela é essencial, né? Ela se torna essencial. Então se você tem um sistema que não tem controle de retenção, então ele já está deixando ali, né, uma brecha, ele está deixando de te fornecer uma função que é essencial, tá? A questão da auditoria e monitoramento regular, né, para garantir a conformidade das políticas e procedimentos estabelecidos, monitore o acesso e o uso dos documentos, registrando atividade, mantendo o registro detalhado de quem acessou, alterou e compartilhou os documentos, isso só quando você tem ferramentas, né, e trabalha com formato digital, tá? Essa questão do monitoramento, ela também vale, né, para melhoria nos processos, tá? Porque a empresa ela é dinâmica, né? Tudo muda, as coisas vão acontecendo. Então, não é porque você hoje estabeleceu um processo, estabeleceu um procedimento, que ele vai ser eterno, tá? Então, isso precisa ser frequentemente avaliado pelo DPO da empresa, né? Em conjunto com toda a equipe que está envolvida nas questões legais de processamento de dados, e isso precisa ser constantemente avaliado para ver os ajustes, né, as melhorias que podem ser implementadas no decorrer do tempo, tá? Também um foco muito importante é a questão da conscientização e do treinamento, né? Aqui eu não estou falando específico do treinamento para o uso da ferramenta, né? Eu estou falando com treinamento com relação a tudo, as políticas da empresa, né, os procedimentos extra-sistemas e aos procedimentos também internos, como, por exemplo, a conscientização do usuário que ele jamais pode compartilhar a senha dele com quem quer que seja, né? Então, isso parece algo absurdo, mas infelizmente acontece, tá? Então, as pessoas têm que estar fortemente engajadas, né, nessa questão de garantir a segurança dos dados pessoais, tá? Bom, eu queria abrir rapidamente para perguntas nesse ponto, porque depois eu vou passar para o tema de processos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí no chat, tá bom? Enquanto eu tomo uma água rapidinho. Bom, acho que não tem perguntas, né? Então vamos seguir aqui, tá? Agora vamos falar sobre alguns benefícios proporcionados pela automatização de processos, né? Alguém está falando aqui, para descarte do físico depois da digitalização, a LGPD diz como deve ser feito. Então, Anderson, essa questão do descarte, tá? Também tem, né, que seguir todo um procedimento para o descarte, né, do documento. Você tem que registrar, né, o descarte para que você depois, se for questionado, você tenha como comprovar que você de fato está fazendo, né, o descarte. Só que como a gente está falando com foco na documentação digital, tá? O descarte digital já é feito via sistema, mas acho que aqui você está se referindo ao descarte físico, né? Então, o descarte físico, ele tem que seguir os procedimentos que a maioria das empresas já fazem, né? Que você tem que, não pode rasgar o papel, não pode descartar de qualquer jeito, você tem que usar os métodos específicos de descarte. Não me fugiu agora a palavra, né, voltada para isso, mas você tem que fazer o descarte adequado dessa informação e não só fazer, você tem que registrar que foi feito, tá? Em quais hipóteses não será exigido consentimento para o tratamento de dados? Então, Micaela, esse é um tema bem complexo, tá? Essa questão das hipóteses, porque também depende muito de algumas variáveis, tá? Para se dizer que
que não pode ser exigido consentimento, tá? Na grande maioria já se define que precisa do consentimento, tá? Agora, quando forem coisas que realmente está relacionada à proteção da vida, né, que impacta na segurança do indivíduo comprovadamente, então aí sim são pontos que podem se discutir a questão da não necessidade do consentimento, tá? Mas aí seria o tema para uma outra aula, porque aí é muita discussão em cima disso, tá bom? Anderson, só concluindo a sua pergunta lá, a LGPD não trata especificamente, né, do descarte do papel, tá? Mas aí você pode considerar, né, outras legislações que existem, como, por exemplo, né, o decreto 10.278, tá? Ou o próprio CONARC, que trata sobre a questão da tabela de temporalidade, descarte de documentos, ok? Isso não muda, não, com a LGPD. Bom, gente, então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre os benefícios, né, relacionados à questão da automatização de processos, né? Embora eu tenha falado aí, né, durante a apresentação sobre as questões de definir processos, voltando aqui, alguém falou sobre fragmentar ou incinerar documentos. É isso mesmo, César, foram essas palavras que fugiram, tá? Da minha mente agora há pouco, tá? Eles devem seguir, né, esses mesmos procedimentos de você fragmentar ou incinerar os documentos, tá? Porque a gente está falando ainda da parte física, né? Bom, então vamos voltar agora, né, sobre a questão de processo. Vamos para a segunda fase aqui da nossa aula, tá? Quando eu falo aqui de processos, aí eu estou agora me referindo a fluxos de trabalho mesmo, tá? E embora, quando a gente fala de processos, a gente também sempre volta lá na questão de documentos, porque processos, né, geralmente levam o documento consigo, né? Então, se eu for fazer, por exemplo, um fluxo de contratação de pessoal, então eu tenho lá o meu fluxo, mas ali no meio vai inserir documentação. Então, é uma coisa que está muito conectada uma com a outra, tá? Mas o que eu me refiro aqui é a automação em si, né? É você entender como a empresa funciona, quais são as rotinas da empresa, né? E mapear essas rotinas, tá? E documentá-las e depois transferir isso para dentro de um sistema, para que o sistema faça a orquestração de todas essas tarefas, entregando-as para as pessoas responsáveis, fazendo ali as cobranças, notificações, controlando os prazos, né? E dando também para a empresa uma visibilidade, né, do andamento dos processos, de onde acontecem os gargalos nos processos, quem são as pessoas que estão conseguindo gerar produtividade, né, e identificar aqueles que não são tão produtivos, entender o que está acontecendo e quais são as melhorias que podem ser implementadas, tá? Então, quando a gente fala de processo, a gente está falando de uma solução que se implementa para a empresa toda, também, né, independente da gente estar falando de LGPD ou não. Mas como aqui a gente está trazendo para o contexto da LGPD, então algumas partes aqui eu vou focar bastante, né, fazendo referência aos requisitos da LGPD, tá? Mas automatizar processo, ele é um benefício que para a empresa inteira, tá? E ele agrega muita coisa para a empresa, desde aumento da produtividade, a redução dos custos operacionais, maior visibilidade da empresa, maior controle, né? A questão da própria forma do usuário trabalhar, né, se torna melhor, o usuário consegue estar mais consciente sobre aquilo que ele precisa entregar, se organizar melhor, né, com relação às suas tarefas do dia a dia, quando se tem processos mapeados e implementados, tá? E isso, sem dúvida, também é um fato muito relevante quando a gente trata de dados pessoais, tá? Porque dentro dos processos da empresa também vão rodar os dados pessoais, tá? E o que isso vai trazer para a empresa, né? Eficiência operacional, né? Então, a automatização de processos permite que as empresas realizem tarefas repetitivas e demoradas de forma mais rápida e precisa, né? A redução dos erros. Então, muitas coisas na empresa poderiam acontecer em 5 dias, né, elas acontecem em 20 dias. Por quê? Porque as pessoas têm
dúvida de como fazer, né? Ela não tem aquilo ali, aquela atividade muito clara na mente dela, então ela comete muitos erros, ou às vezes ela precisa de outras informações que não estão agrupadas para que ela possa tomar uma decisão e executar uma determinada tarefa, né? Então isso acaba gerando um impacto muito grande, que quando a empresa não tem automatização de processos, ela se acostuma a trabalhar daquela forma e as pessoas às vezes não estão felizes trabalhando assim, mas elas fazem a coisa acontecer. Só que quando você implementa a automação dos processos, a pessoa tem uma outra visão, né, de produtividade, uma outra visão de como de fato a empresa estando estruturada, estando organizada, mais longe se chega, né? Os resultados são visíveis quando se implementa a automação do processo, tá? Então, a gente tem a redução dos custos, a gente tem a redução de tempo também na execução das tarefas. Então, geralmente, as atividades elas reduzem em 70%, dependendo do tipo de atividade, até 70% do tempo, né, de execução. Então, se eu tinha um fluxo que ele iniciava e ele concluía em 15 dias, geralmente eu consigo fazer isso em 3 dias, 5 dias, né? Dependendo, lógico, do segmento, dependendo de algumas variáveis que tem ali, né, que podem impactar dentro desse processo, tá? Melhorias na tomada de decisão. Então, com a automatização de processos, as empresas podem coletar e analisar dados de forma mais precisa e em tempo real, né? Isso permite uma tomada de decisões mais informatizada e estratégica, ficou um erro aqui, baseada em insights, né, que são confiáveis e que são acionáveis ali em tempo real, tá? Melhoria na colaboração e na comunicação. Então, quando a gente não tem automação de processo, as pessoas ficam muito perdidas. Então, a comunicação é muito por e-mail, controles por planilhas, né? Então, é difícil a colaboração dessa forma. Você acaba replicando muito as informações. Então, um e-mail que era para ir para uma pessoa acaba replicando para 10, você recebe aquele e-mail, você fica sendo copiado ali naquele histórico. Quando você abre ali o histórico do e-mail, você tem 20 histórico naquele e-mail que às vezes você não estava nem participando daquilo ali, não era nem tanto interessante para você, mas você está copiado ali e aí fica enchendo a sua caixa de e-mail, fora o risco, né, se ali dentro daquele e-mail você está trabalhando com dados pessoais, com documento de cliente e assim por diante, né? Quantas vezes eu já recebi e-mails que eram de empresa que não tinha nada a ver comigo, né, que tá mandando ali um formulário, mandando algumas informações que eu não tenho nada a ver com aquilo, e eu recebi aquele e-mail porque alguém copiou erroneamente o meu e-mail lá e mandou para mim, entendeu? Então isso aí já seria um vazamento de informação, né? Melhoria na experiência do cliente. Então, com processos automatizados, as empresas podem fornecer um atendimento mais ágil e personalizado aos clientes. Isso resulta em uma experiência do cliente aprimorada, maior satisfação e fidelidade, né? E também aspectos de conformidade regulatória, né? Os processos auxiliam nessa conformidade. Então, quando você entende os processos, acontece também muito parecido com o que a gente faz na questão da documentação, só que quando eu estou tratando apenas de documentação, né, é mais específico. Agora, quando eu falo de processo, aí eu estou falando das minúcias mesmo, eu estou falando dos detalhes, né, do funcionamento da empresa, tá? Então, aí eu vou começar a descrever como a coisa de fato acontece, né, em cada uma das tarefas, detalhando quais são as regras, né, quais são as exigências, o que tem que ser cumprido em cada uma das tarefas, quais são as informações que os usuários precisam ali naquele momento de executar aquela tarefa, para que eu possa providenciar, para que esse usuário ele tenha a informação necessária para fazer aquela tarefa rapidamente, né? Quanto tempo essa pessoa tem para executar essa tarefa? Então, quando eu estou desenhando, eu estou tendo a visão, né, daquele processo, daquela pequena parte da minha empresa, né, eu estou conseguindo visualizar e eu estou conseguindo enxergar ali problemas que eu não enxergaria se eu não estivesse fazendo essa estruturação de processo, esse mapeamento de processos. Então, é uma grande oportunidade para as empresas melhorar os seus fluxos de trabalho e tornarem-se muito mais eficientes, né? Fora que a gente tem toda a questão aí da transformação digital que muitos falam, né? Minha empresa está passando pela transformação digital, mas às vezes está cheio de papel lá nos arquivos dela e ela diz que está passando pela transformação digital. Então é meio que inconcebível, né? Essa visão, tá? Então
quando a gente faz esse processo de automatização, a gente tem essa visão completa da empresa, a gente consegue identificar problemas, né, eliminar esses gargalos e dar ao usuário ferramentas para que ele possa executar as tarefas dele e tira dele a preocupação de controle. Então, o controle passa a ser feito pelo sistema, que é o orquestrador, né? Então, todas as tarefas já estão lá, já estão definidas. Tem todas as regras de negócio que vão ser atendidas e quem controla é o sistema. Então, o sistema ele só entrega para o usuário. Então, aquela questão de esquecer de fazer, né? Não sabia como fazer, tudo isso acaba porque o sistema ele vai entregar no tempo certo, com as informações certas, para a pessoa certa, clicar no botão e executar. E se a pessoa não fizer, ele cobra ela. Então, não precisa nem do gerente, nem do gestor para cobrar. Ele mesmo cobra, entendeu? E dá visibilidade para quem precisa de visibilidade. Então, se eu tenho um supervisor, se eu tenho uma pessoa que controla aquele processo, ela consegue em tempo real me dizer, olha, essa solicitação está com tal pessoa, já passou por esse e está nesse status, de forma rápida, né? Quantas vezes, às vezes, a gente liga para uma empresa querendo saber alguma informação, aí tem que passar por fulano, que passa por ciclano, passa por 10 pessoas e ninguém sabe de nada, né? Então, quando a gente tem automatização de processo, isso é resolvido, né? Bom, e como que eu faço, né, a aplicação da automatização de processos de uma forma mais específica, tá? Para atendimento à LGPD. É lógico que tudo isso que eu falei, quando a gente faz, né, o mapeamento dos fluxos, quando eu determino, independente de quais sejam os processos, se eu tenho ou não dados pessoais, que geralmente eu tenho, né, envolvidos nesses processos, já estou trazendo para a empresa, né, eu estou mudando a empresa de nível, tá? Então, eu posso automatizar qualquer processo, tá? E isso tudo já vai me auxiliar nas questões de atendimento ao compliance, né? Atendimento ao LGPD, porque eu estou definindo onde tem dado pessoal, estou definindo todas as regras, quem pode acessar, quem faz tal atividade e assim por diante, tá? Mas aqui nesse exemplo que eu estou lhe dando, eu vou falar de processos que são específicos para atender aos direitos dos titulares de dados que podem ser desenvolvidos dentro da ferramenta de BPM. Tá? Então, é algo a mais, tá? Então, aqui, por exemplo, gestão de consentimento, né? As empresas têm grande dificuldade de dizer, olha, como que eu vou controlar isso, né? Como que eu vou dizer que a pessoa consentiu fazer o tratamento do dado dela? Tem várias formas de você fazer. Existem ferramentas que são específicas para isso, tá? Lógico que você vai ter um custo com essas ferramentas e ela só vai fazer aquilo, tá? Você também pode fazer isso de uma forma mais manual, que não é o recomendado, né? E você pode fazer isso através de um BPM, tá? Então, a automatização de processo pode ajudar a gerenciar o consentimento dos indivíduos para o uso de seus dados pessoais. Por exemplo, né, se possível, é possível criar fluxos automatizados para solicitar, registrar, acompanhar consentimentos dos usuários, garantindo que estejam de acordo com as diretrizes da LGPD. Controle de acesso e segurança. A automatização de processo permite implementar, né, os controles de acesso rigorosos aos dados pessoais, garantindo que apenas as pessoas autorizadas possam acessá-la, enquanto os mais diversos processos são executados. Então, aquela história lá de você, por exemplo, né, mandar por e-mail. Você mandou por e-mail, copiou 2, 3 pessoas, essas 2, 3 pessoas só estão com ciência, elas não precisam fazer tarefa nenhuma, mas elas estão com acesso ao dado pessoal, tá? Atendimento a direitos dos titulares. Então, a automatização de processo pode ajudar a atender os direitos titulares de dados conforme estabelecido no LGPD. Por exemplo, é possível criar fluxos automatizados para responder à solicitação de acesso, retificação, exclusão e portabilidade de dados, garantindo que esses direitos sejam exercidos de forma eficiente dentro dos prazos estabelecidos, tá? E a questão do monitoramento e tratamento de incidentes, né? Isso aqui também é muito importante, o DPO, a equipe que cuida, né, da parte de relacionamento com o cliente, né? A automatização de processo permite a implementação de mecanismos de monitoramento para acompanhar a conformidade. Isso inclui a capacidade de identificar e relatar incidentes de segurança, acionando todas as áreas envolvidas para providências, além de fornecer informações sobre o tratamento de dados pessoais. Então, isso aqui seria um exemplo de um fluxo que eu crio para notificar incidentes de dados. Então, uma grande empresa, né, alguém lá deixou acontecer alguma coisa, né, ocorreu lá um incidente de dados. Eu, como DPO, eu posso startar um fluxo que vai notificar todas as áreas responsáveis com todas as providências que elas têm que fazer, tudo via sistema, tudo via BPM, tá? Então, é um outro exemplo, né,
que a gente pode utilizar, tá? Então aqui eu quero antes mostrar para vocês na prática essa questão aqui da gestão do consentimento, né? Como que eu criei um exemplo aqui, tá? Quero mostrar aqui para vocês como que dá para fazer via BPM, né? Então aqui eu criei rapidinho um fluxo de gestão de consentimento, quero mostrar só o desenho aqui para vocês. Ó, super simples, tá? Eu vou solicitar o consentimento do titular de dados, o titular vai me fornecer o consentimento, daí não precisa ser uma pessoa interna, pode ser qualquer pessoa, tá? Não precisa ser usuário do meu sistema, né? E eu vou revisar e arquivar o consentimento que ela me deu, tá? Inclusive eu posso controlar o prazo de vencimento desse consentimento aqui, tá? Então eu vou vir aqui, vou acionar aqui como se eu sou aqui o DPO da empresa ou a pessoa responsável por solicitar o consentimento do usuário, da pessoa lá, né, do titular. Então eu venho aqui, eu tenho aqui gestão do consentimento, eu vou startar, né, eu vou iniciar esse consentimento. Então aqui eu criei um formulário com o meu termo de consentimento, é lógico que aqui eu coloquei as minhas cláusulas, coloquei algumas coisas aqui só para a gente ter uma ideia de um consentimento, mas é lógico que aqui, no caso real, você vai colocar todas as cláusulas que são específicas, lembrando que o consentimento, ele é de acordo com a finalidade, tá? Então, se você processa dados do seu cliente para mais de uma finalidade, ou você especifica todas as finalidades no mesmo consentimento, ou você vai ter que fazer um consentimento para cada finalidade, se você fez em tempos distintos, né? Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui o nome da pessoa. Opa, vou colocar aqui o CPF dela e o e-mail dela. Vou mandar aqui para mim mesma, só que vai para o meu Gmail aqui, tá? Esses outros dados a pessoa que vai preencher para mim. Cliquei aqui, ó, finalizei, ele me deu um protocolo que é o 522 aqui para esse consentimento, tá? Eu finalizei, então já fiz, eu acionei, ó, mandei para o usuário, tá? Vou sair aqui do sistema. Saí, e agora eu vou no meu e-mail. Vamos ver se eu recebi aqui. Chegou aqui, tá vendo, ó? Interface, solicitação de consentimento para tratamento de dados. Aí aqui eu configurei o texto que eu quis mandar para ele. Então aqui, prezado Alicivane, atendimento à lei de proteção, solicitamos seu consentimento para tratamento de dados, conforme especificado no formulário, por gentileza clique aqui para iniciar o procedimento de conceder seu consentimento. Lembrando que você pode entrar em contato conosco através do e-mail de PO para exercer qualquer dos seus direitos previstos em lei. E aí agora eu sou a pessoa, né? Eu sou lá a pessoa que eu pedi o consentimento. Então venho aqui. Ele vai mostrar para mim, né, como se eu estivesse dentro do sistema. Aqui, espero que ele carregue, né? Que a gente tá ao vivo. Sempre tem que ter a pegadinha, né? Pronto, então aqui, olha, ele carregou o consentimento, tá? Então já foi os dados da pessoa, né? Que eu preenchi. O CPF aqui, a pessoa vai ler direitinho, já vê o e-mail dela, ela vai colocar aqui, né, o endereço dela. E aqui eu coloquei aqui uma assinatura, tá? Eu coloquei esse tipo de assinatura, mas a gente pode inclusive trabalhar com assinatura eletrônica, tá? Nessa tela aqui, tem alguns tipos que você pode utilizar, tá? E aí eu venho aqui, ó, vou clicar em salvar e finalizei. Pronto, já dei meu consentimento, tá? E como que eu aqui, que solicitei o consentimento, como que eu vou ver isso, né? Então, vou voltar aqui com o meu usuário. E agora eu vou vir aqui, ó, minhas tarefas. E eu recebi de volta aqui, na minha lista de tarefas, tá? Esse aqui, ó. Não, aqui na minha supervisão, gestão de consentimento, tá? Aqui, olha, eu consigo visualizar quem é, ó, tá vendo? Os dados de quem eu pedi, eu consigo ver o fluxo aqui em andamento, ó, tá? Foi solicitado, a pessoa concedeu o consentimento, tá para mim revisar agora. E como que eu faço isso, né, para acessar aqui o fluxo? Eu entro aqui e aqui tá o consentimento assinado, né, que a pessoa me deu, tá? Então eu vou vir aqui, eu posso imprimir se eu quiser esse aqui, ó,
gerar um PDF e armazenar, ou ele já vai estar armazenado aqui, tá? Eu posso vir aqui e finalizar o consentimento. Então depois, vamos supor que mais tarde, né, eu precisei saber se eu tenho o consentimento dessa pessoa para poder processar os dados pessoais dela, tá? Então eu vou vir aqui, ó, eu como supervisor ou como uma pessoa autorizada, então eu posso vir aqui e fazer uma busca, né, gestão de consentimento. Eu vou adicionar aqui, eu quero buscar pelo título de dados que contenha Lecivânia. Então, vamos ver se eu tenho aqui o consentimento da Lecivânia. Então, ó, eu tenho tudo isso aqui, tá? 2 fluxos, 521 e o 522, que eu fiz 2 vezes, tá? Então, o 521 aqui, ó, o que é isso aqui? Por que eu tenho 3 aqui, tá? Eu tenho todo o histórico do consentimento dessa pessoa. Eu fiz a solicitação, tá vendo? Solicitei o consentimento dia 8 às 13h33, né, do horário daí. Depois eu fiz o consentimento, aliás, no meu horário aqui, né? Depois a pessoa concedeu o consentimento às 13h34 do meu horário. E depois eu fiz a revisão do consentimento. Então eu tenho aqui todo o histórico do consentimento, e se eu quiser visualizar como foi antes, ó, então eu venho aqui, eu vejo quando eu solicitei o consentimento para ela. Então eu preenchi esses dados, olha, não tinham os dados dela aqui, tá? Quando ela me deu o consentimento, então volta aqui ela me deu o consentimento. Então aqui, na etapa dela, eu tenho os dados completos com a assinatura dela. Tá? Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho auditoria, rastreabilidade, né? Comprovação, tá? Então isso aqui, gente, que eu tô mostrando para vocês é só um exemplo, tá? Do que se pode fazer. Mas como eu disse, né? Processos você pode criar para qualquer área da empresa, para fazer qualquer tipo de controle dentro da empresa, inclusive os controles voltados de forma específica para LGPD, tá? Bom, seguindo aqui, né? Então, o que nós usamos aqui até agora, né, para poder exemplificar e demonstrar como que as empresas podem estar fazendo, né, o atendimento às questões do requerimento da LGPD, né, utilizando as 2 tecnologias, que é o ECM e o BPM, tá? Então, como eu disse, lógico, não se resume apenas a ferramentas, né? Se resume a uma série de ações, né? Que precisam ser implementadas e trabalhar também em conjunto com outras tecnologias, né? E também envolvendo todas as áreas da empresa, tá? Então, implementar a LGPD não é um negócio simples, é algo complexo, mas é possível, basta que você conheça o caminho, né? E trabalhe da forma certa, tá? Então, o ECM e o BPM são... eu digo que é a base para você implementar LGPD. Lógico que eles não fazem tudo, tá? Mas é a base. Assim como você disse, que não pode dizer que a sua empresa é transformada digitalmente. Se você não tiver essas 2 tecnologias, você também não pode dizer que você atende os requisitos da LGPD se você não tem essas 2 tecnologias, tá? Outras tecnologias também que podem complementar, tá? Então, a questão da automação robótica, né? O RPA, tá? Que podem auxiliar também aí na questão de complementar ações, né, para trabalhar em conjunto com o BPM, né, principalmente ações que fazem esse tratamento de dados pessoais. Aí você elimina também a questão de ação humana, né, para fazer mais robotizada. Blockchain também tem algumas tecnologias que utilizam, né, isso para poder fazer transferência de dados mais seguro, etc. A inteligência artificial, né, e o aprendizado de máquina também, machine learning. Então, isso também é algo que tem surgido bastante tecnologias, inclusive a tendência é que a RPA e IA e Machine Learning trabalhe muito focada, né, em conjunto com o BPM, tá? Porque o BPM ele sempre vai ser o orquestrador de tudo, né? Mas essas inteligências elas vêm trazer mais recursos para que a gente possa ter processos muito mais sofisticados, né? E também a questão da criptografia e tokenização. Então, criptografia a gente já trabalha com ela hoje dentro do sistema, então tudo que é trafegado de informação dentro do Interfy, ele já utiliza a criptografia, né? E a tokenização é uma tecnologia que está sendo muito estudada, né, e trabalhada para a questão de minimização de dados, tá? Que é uma das partes mais complexas da LGPD, é quando a gente fala em minimização de dados. Ou seja, é você transformar um dado de maneira que ele continue a existir, ou parte dele, né, continue a existir, mas sem que seja possível identificar uma pessoa,
tá? E também que seja feita de forma irreversível. Então, isso é um desafio, acho que é um dos maiores desafios que a gente tem nas questões de atendimento à LGPD, tá? Bom, é importante destacar que a escolha da tecnologia adequada dependerá das necessidades e dos requisitos específicos de cada organização, né? E é recomendável buscar consultoria especializada para avaliar as opções disponíveis e implementar soluções mais adequadas para atender aos requerimentos da LGPD, tá? E aqui envolve também muita questão de pessoal qualificado, né? Pessoal da área de segurança, né? Toda essa parte aí de segurança cibernética, né? Enfim, pessoal de rede, de infraestrutura, né, pessoal de processos, né, o próprio DPO em si, também um trabalho que é feito em conjunto, né, e com muita parceria com a alta direção da empresa, né, e com os principais responsáveis, né, dos setores, dos departamentos também precisam estar engajados, tá? Bom, monitoramento e revisão contínua, atender aos requisitos da LGPD vai muito além de usar ferramentas de tecnologia, requer um raio-x dos processos da empresa para identificar onde estão processados dados pessoais, né, onde estão processados dados pessoais, daí a importância de se elaborar o ROPA e o DPIA, além de definir políticas e procedimentos para suportar todas as fases do tratamento de dados, promovendo a integração entre todas as áreas da empresa, a segurança jurídica nos contratos, tá? Isso também é um ponto que a gente não falou, mas é muito importante, a conscientização dos colaboradores, né? Implementar, atualizar e monitorar o cumprimento das boas práticas da gestão e processamento de dados pessoais, garantindo o cumprimento dos direitos dos titulares. E aqui só para vocês entenderem um pouquinho sobre a questão de ROPA e de DPIA, né? Que são dois tipos, né, de relatórios, né, que são exigidos, né, pela LGPD, né, onde o ROPA você faz todo o registro de todas as atividades de tratamento de dados, então você vai usar isso lá na fase de levantamento, né, para que você defina e tenha informações que são fundamentais para decisões do encarregado de dados, né, que é o DPO, e o DPIA, que é o relatório de impacto à proteção de dados, né? Então, esse documento se presta a descrever com detalhes a natureza, o escopo, o contexto e a finalidade do tratamento de dados pessoais, para que você tenha ali, né, de fato, um raio-x de tudo que está acontecendo naquele tratamento específico. Então, você geralmente faz um DPIA para cada tipo de tratamento de dados, né, para cada processo de tratamento de dados que você tenha, né, e que envolve risco, né, alto risco, e você consegue mensurar o risco do tratamento desse dado dentro da empresa, ok? Bom, aqui a gente, só complementando, para a gente finalizar, alguns casos recentes da aplicação da LGPD no Brasil. Eu não sei, né, qual que é a visão de vocês com relação à questão, né, da LGPD, da aplicação na prática, tá? Não sei se vocês estão visualizando isso, se vocês estão acompanhando isso, tá? Mas eu que faço parte, né, sou DPO e faço parte aí de algumas, né, da associação de profissionais de processamento de dados e tô ali constantemente recebendo informação, interagindo com essas informações. A gente tem visto muitos casos, né, de empresas que estão sendo notificadas, né, sendo cobradas para comprovarem, né, que estão de fato respeitando os direitos dos titulares, tá? Então aqui eu coloquei apenas alguns exemplos, mas embora sejam empresas um pouco maiores, mas a gente tem tido situações em prefeituras, em câmaras que estão acontecendo muito. As prefeituras saem e vai visitar todas as farmácias, ou vai visitar o pessoal do Procon, vão lá e ver todos os laboratórios, né, todas as clínicas médicas, e não são clínicas grandes, são empresas pequenas, de pequeno porte, tá? Então, isso está muito latente, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, a Superintendência para a Orientação e Defesa do Consumidor, o Procon atuou as empresas Leroy Merlin, a Privalha, a James Centauro, por descumprimento da lei. E o que é interessante é que são aspectos diferentes, tá? Então, aqui, olha, a empresa Privalha foi autuada por desrespeito ao LGPD por termos de sua política de privacidade. Foi constatado informações ambíguas, pouco claras e com comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais sensíveis com o objetivo de obter vantagem econômica. Ou seja, cada uma dessas empresas que foram autuadas, elas foram autuadas por aspectos diferentes, tá? Não necessariamente pela mesma situação. Essa outra aqui, ó, a Raia Drogasil, né, é notificada por possível descumprimento da LGPD. Então aqui, segundo as denúncias, eles captam dados, né,
para vender esses dados, tá? Então, quando a pessoa vai na farmácia, ela fornece lá o CPF dela, o nome, algumas informações lá, e aí eles, segundo o que foi denunciado, é que eles vendem esses dados. Então, eles têm mais de 48 milhões de dados de pessoas, né, que estão sujeitas a isso, tá? Então, a notificação foi realizada para eles, né, e aqui, deixa eu só entender onde que está escrito isso, ó. É fundamental que as empresas cumpram rigorosamente essa regulamentação, garantindo o consentimento dos consumidores e consumidoras seja obtida de forma transparente e os dados sejam tratados de acordo com as finalidades informadas. Ou seja, quando você vai na farmácia, você pede seu dado, ele diz geralmente que é para você ter desconto, né? Para você ganhar um cartão de desconto, alguma coisa assim. Ou seja, aqui no caso da Droga Raia, eles estavam com o objetivo de vender o dado da pessoa para monetizar. Então ele pega seu dado, diz que é para você ter desconto, mas na verdade a finalidade não é essa. Ou seja, por que eles estão sendo autuados? Porque eles estão pegando o dado? Não. Eles poderiam pegar o dado, tá? Desde que a informação a respeito, né, da finalidade do dado fosse repassada de forma transparente para que a pessoa desse o consentimento para aquela finalidade. Entenderam? Então, se vocês pegarem os exemplos das empresas que estão sendo autuadas, assim, cada uma tem uma história, né? E cada uma é por uma situação, entenderam? Então, existe várias possibilidades da empresa ser autuada e as multas são altíssimas, tá? Aqui, olha, um pouco sobre a realidade do mercado, né? Essa pesquisa aqui, ela foi realizada em dezembro de 2022, foi publicada em dezembro de 2022, tá? Então, um pouco menos de um ano, né? E até lá, segundo a pesquisa, 80% das empresas no Brasil ainda não se adequaram à LGPD. Esse número, lógico, deve ter melhorado um pouco, né? Mas significa que a gente tem um mercado gigantesco, né? Porque o que acontece? Muitas empresas dizem, não, a gente está vendo, a gente está se adequando, mas na verdade aqui está longe de se adequar, né? Até porque o processo de adequação à LGPD, ele é contínuo, tá? E ele é longo, ele é demorado. Não é possível se adequar à LGPD em um mês, em 30 dias, é impossível, né? E requer uma série de processos que vão sendo implementados ao longo prazo. Então, uma empresa, ela pode, de repente, ser autuada enquanto ela está em processo de implementação. Só que se ela consegue comprovar que ela está em processo de implementação, ela tem muito mais chances, né, de reverter uma autuação ou de minimizar as consequências, né, da punição que ela pode vir a receber por causa disso, tá? Então, aqui os setores responsáveis pela privacidade de dados nas empresas, geralmente a pesquisa aponta que 44,95% os responsáveis, né, da privacidade de dados respondem diretamente para a presidência ou para a alta direção, enquanto que 10,71% responde para o setor de TI, outros para a área jurídica e outros para a área de segurança da informação. Então, você como fornecedor de solução já tem mais ou menos aí um parâmetro, né, de quais são as áreas dentro da empresa com as quais você deve conversar sobre privacidade de dados, tá? E quanto à preocupação das empresas nos incidentes envolvendo dados, dentre as preocupações, né, principais, tá, estão relacionadas com assuntos legais, né, ou seja, a empresa tem medo, né, das consequências legais, né, outras têm medo da questão da imagem, né, porque uma empresa que vaza dados, publica, vai para todo mundo e aí perde a credibilidade, né, outras por questões financeiras, porque as multas são pesadíssimas, né, outras por questões operacionais e contratuais. Então, aqui são algumas das principais causas de preocupação, tá? E aqui, como nós, como fornecedores de solução, né, de tecnologia, de ECM, BPM e consultoria, né, ou como pessoas especializadas nesse tipo, né, de implementação, como nós podemos contribuir para que as empresas se adequem à LGPD, tá? Então, nós podemos participar de todas as etapas, né, de levantamento, identificação dos documentos, mapeamento do ciclo de vida, desde a criação até o descarte, a definição das regras de segurança a serem atendidas, alinhamento junto às áreas responsáveis sobre a estruturação desses documentos, quanto aos dados pessoais neles contidos,
a identificar a necessidade de ajustes, né, dessa documentação, bem como mapeamento de processos, identificação de todas as etapas do fluxo, né, validação de regras de negócio, identificação das necessidades de integrações, dentre outros aspectos. Então, basicamente, o nosso papel como fornecedores de solução é trabalhar em conjunto, né, em parceria com o DPO das empresas, né, que consequentemente também vai envolver todas as demais áreas da empresa. Tá? E dar a ele esse suporte, né, com o nosso conhecimento e com a ferramenta de tecnologia, né, para que a gente possa trabalhar tudo isso que foi definido, né, colocar de fato isso na prática, tá? Fornecendo também e implementando, né, o sistema para o controle de documentação e automatização de processo e ajudando também na capacitação do pessoal para a questão de operação dessas aplicações, tá? E o que isso representa para o nosso negócio, né? Ou como profissionais também, né? É uma janela de oportunidades. Então, a gente sempre diz que de tempos em tempos, né? O mercado nos dá, né, janelas de oportunidades. Então, à medida que vão surgindo certas situações, certas exigências, né? Ou econômicas, ou através da legislação, como é o caso da LGPD, né? Vão surgindo essas oportunidades. Nesse momento a gente está numa dessas janelas grandes de oportunidades, tá? E esse negócio, né, você trabalhar nesse formato, fornecendo esse tipo de serviço, é um negócio sustentável, tá? Porque não é um negócio que só acontece agora, que só vai ter demanda agora. Não, é uma demanda que nunca vai terminar. Tá? Porque as empresas sempre vão gerando novos processos, elas sempre vão mudando, elas sempre vão se atualizando, então elas sempre vão precisar de ferramentas, né? Também é um negócio atual, né? Fala de tecnologia, de soluções online, né? Moderno, tá? Então é um negócio atual. E com alta demanda, né? Como a gente falou ali no slide anterior, né? Até final de 2022 a gente tinha 80% do mercado disponível, tá? E isso não mudou muito ainda, tá? Então a gente tem uma alta demanda, né, que gera renda recorrente, né? Isso aqui para mim é a cereja do bolo, é a renda recorrente, porque você vai ter todo um trabalho, né, de fornecer horas, de trabalhar ali em conjunto. Então para isso você está fornecendo pessoal qualificado poder trabalhar em conjunto com o DPO, mas você também vai oferecer a ferramenta, né? Vai fornecer o sistema. E isso vai te gerar uma renda recorrente. Então imagina, você começa com um cliente, daqui a pouco você tem 2, daqui a pouco você tem 3, daqui a pouco você tem 10. E esse cliente, uma vez que ele entra e ele é bem atendido, ele não vai trocar de sistema facilmente. Porque eu digo que é mais fácil você trocar de marido ou de mulher do que você trocar um sistema dentro de uma empresa grande depois que ele está enraizado, tá? Porque é um casamento civil, né? Lógico que você precisa ter competência para fornecer, para dar o suporte, para atender as demandas do cliente, para estar ali próximo, para ajudar. O cliente, ele quer se sentir amparado, ele não tem domínio da ferramenta, ele não tem domínio da tecnologia, né? E é muita coisa para ele cuidar, né? Então a gente tem que ser como como uma coluna nesse sentido para o cliente, onde tudo que se tratar da parte de documentação, de automação de processo é com a gente sabe o que está falando, né? E a gente tem a resposta para dar ao cliente, tá? Então essa renda recorrente, ela vai trazer estabilidade para a empresa, né? A empresa, à medida que você vai aumentando a sua carteira de cliente, você vai aumentando a sua renda recorrente. Então, se um mês você não fechou nenhum cliente, mas você está 3 anos trabalhando, você já tem uma renda recorrente que vai te dar sustentação, tá? Então, isso eu acho fundamental, né? E requer pouco pessoal. Lógico que se você vai, à medida que você vai aumentando a sua carteira de cliente, você vai tendo que ter mais pessoas trabalhando com você. Mas não é necessário um grande volume de pessoas, porque é um pessoal mais qualificado, né? Para você trabalhar. Não precisa também ser programador, não precisa ser gente com alto nível, mas você precisa entender, né, de processo, você precisa entender do dia a dia da empresa, você precisa ter capacidade de relacionamento, né? Porque você vai interagir com pessoas, você vai interagir e propor mudança de cultura dentro da empresa. Então você tem que ter capacidade de boa comunicação para poder fazer isso, tá? Alto poder de fidelização do cliente, como eu disse, né, um casamento civil, tá? Então, uma vez que você faz direitinho, que você trabalha bem, o cliente, ele vai confiar em você, né? E você vai ser parceiro por longos anos desse cliente, tá?
E uma outra coisa é que as ferramentas de ECM e BPM, elas não agregam somente para a LGPD, tá? Mas para o conceito ESG, né? Não sei se vocês têm conhecimento a respeito desse tema também, mas é algo que as empresas também estão, né, ali tentando sim se adequar ao conceito ESG, né? Que são as empresas ali que não poluem o meio ambiente, que buscam usar ferramentas, tecnologias sustentáveis e tal. Então, o ECM e o BPM, ele se encaixa perfeitamente nisso, porque ele permite que as empresas deixem de consumir, de usar o papel, de usar a tinta, de usar ali os armários, né? Também, como é nuvem, permite que a empresa reduza a sua infraestrutura, né? Que não precise de muitos servidores. Enfim, ele traz uma série de benefícios também para que a empresa venha a atender ao conceito ESG, tá? Além de tudo isso, né, ele proporciona uma gestão muito mais eficiente, dentre outros aspectos, como a questão da redução de custo, da visibilidade, do controle, né, que são benefícios que o BPM vem proporcionar, ok? Bom, sugestões para quem participou da nossa aula, se você quiser, né, ingressar nesse mundo, tá? Se você quiser saber mais sobre as questões legais, sobre requerimentos da LGPD e sobre a questão, né, de ECM, BPM, da tecnologia, eu sugiro, né, você estar antenado sobre os acontecimentos em torno da LGPD, né, o que acontece aí na sua cidade, tá? E de modo geral, né? Realizar treinamentos, tá, para entendimento sobre os requisitos da LGPD, porque são muitas regras, né? É um pouco complexo isso aí, tá? Se você for da área de sistema, se você se associa à ABS, eles têm muitos eventos, tá? Muitos seminários voltados para áreas específicas, inclusive também para a questão da LGPD, tá? Associar-se também a uma entidade de classe, né, para a questão de profissionais desse segmento, né, de proteção de dados, como, por exemplo, a APDados, que eu sou associada também, né, e que você sugira, principalmente, que você forneça a tecnologia de software ICM, BPM e os serviços profissionais com uma abordagem especial para o atendimento aos requerimentos da LGPD, né, conforme tudo isso que a gente falou até aqui, tá? E se você tem interesse, né, em trabalhar com a tecnologia de ECM e BPM, tá? Você pode, inclusive, ter a sua própria marca, né? Criando rapidamente, né, o seu produto através da tecnologia da Interfy. E aí eu deixo esse tema aí, né? E todos os detalhes dele com o Laudemir, que é a pessoa responsável por parceria aqui da Interfy, tá? Você pode ter acesso através desse link que eu vou deixar no final. Aí eu vou deixar esse link aqui no primeiro comentário, tá? Em algum lugar aí no YouTube, né? No histórico dessa live. Ou esse WhatsApp aqui que você pode anotar, que é o WhatsApp que você fala diretamente com ele, tá bom? Bom, então agora eu vou abrir uns minutinhos para se alguém tiver alguma pergunta sobre o tema. Olá, pessoal. Vocês estão aí ainda? Estou aqui, né, Leandro? Tá certo, gente. Obrigada, Leandro. Obrigada, Anderson. Bom, gente, eu vou, né, deixar depois aí o link, né, como eu disse, tá? E eu vou encerrar agora a nossa live. E se vocês tiverem qualquer pergunta ou qualquer questionamento, depois vocês podem me mandar diretamente aí, tá? Acredito que a maioria tem aí os nossos dados de contato, tá bom? Muito obrigada aí pelo tempo de vocês.